Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou corrigir com vocês aqui os exercícios de movimento harmônico simples que eu deixei para vocês treinarem para a prova, tudo bem? Então a primeira questão, a gente tem aqui um holofote, tá? E a gente tem uma bolinha girando aqui na vertical, onde vai projetar aqui no chão uma sombra, beleza? Então essa aqui é a ideia, à medida que essa esfera vai girando, a sombra vai movimentando aqui no chão. Então olha só. O holofote emite um feixe cilíndrico e vertical de luz, dirigido contra o solo, plano e horizontal. Uma pequena esfera opaca executa movimento circular e uniforme no interior desse feixe. A trajetória da esfera está contida num plano vertical. Analise as afirmações a seguir. Primeiro, o movimento da sombra projetado pela esfera é periódico e oscilatório, né? Então está certo, tá? Nesse caso aqui está ok. Por quê? O movimento periódico oscilatório, periódico porque ele é repetitivo, né? E oscilatório porque ele vai executar um movimento de vai e vem. Então, se você pegar a sombra, né? Por exemplo, vamos pegar nessa extremidade aqui, que eu vou chamar de extremidade A. Vamos projetar ela aqui, ó. E aqui nessa outra extremidade, que nós vamos chamar de extremidade B. E aqui o centro da esfera, né? A minha posição de equilíbrio. A sombra vai executar um movimento aqui, ó, de posição A até a posição B e depois retorna à medida que a esfera completa uma oscilação. Tá, ok? Então ele é periódico e oscilatório, está oscilando entre dois pontos, né? Ou está oscilando ao redor de uma posição de equilíbrio que vai coincidir com o centro da minha esfera. O movimento da sombra tem o mesmo período do movimento da esfera, certo também. Porque o mesmo tempo que a esfera gasta para completar uma volta é o mesmo tempo que a sombra gasta para sair do A, ir até o ponto B e retornar para o ponto A. 3. Enquanto a esfera descreve uma semicircunferência, a sombra completa uma oscilação. Então, nesse caso, está errado, tá? Porque meia circunferência, vamos imaginar que ele vai sair desse ponto e vai até esse outro ponto. Aqui ele fez meia circunferência. A sombra só foi. E uma oscilação completa que ir e ir. Tá? Então está errado. A amplitude do movimento da sombra é igual ao diâmetro da circunferência descrita pela esfera. Então esse também está errado. A amplitude é a distância da posição de equilíbrio até uma das extremidades. E essa distância, se você projetar na figura, ela é igual ao raio da circunferência aqui, ó, do centro até a extremidade. Ó. Então, não é o diâmetro, é o raio. Então, essa palavra diâmetro aqui está errada. Tá? É o diâmetro aqui. 5. O movimento da sombra é harmônico simples. Sim, executa o movimento de vai e volta, né? Então, ele é um movimento harmônico simples. Beleza? Então, resposta correta, letra C. Alternativa 1, alternativa 2 e alternativa 5. Beleza? A próxima questão, também é teórica, bem simples, né? Ele fala, um bloco preso a uma mola oscila sem atrito entre os pontos B e B'. O ponto O representa a posição de equilíbrio. No instante em que ela passa pela posição indicada na figura, deslocando-se para a direita, o sentido da força restauradora, da aceleração e do tipo de movimento do bloco são respectivamente. Então vamos lembrar que eu comentei com vocês que a força restauradora ela está sempre apontada para a posição de equilíbrio. Então aqui eu tenho uma força restauradora. Tá? Eu estou comprimindo a mola exerce uma força no sentido contrário, querendo voltar para a posição de equilíbrio. A aceleração acompanha a força. E outra, como a força é contra a velocidade, então vai estar freando. E também tem que frear para poder parar no ponto B. Então aqui a força tem que estar para a esquerda, a aceleração para a esquerda e o movimento tem que ser retardado. Resposta letra C. A próxima questão, questão número 3.
Então, o sistema representado na figura 1 oscila com frequência F1, verticalmente. Então, essa primeira situação que a gente tem nessa figura, né, ele tem uma frequência de oscilação que ele chamou de F1. Se o fio for cortado, como mostra a figura 2, o corpo de massa M maiúsculo passa a oscilar verticalmente com uma frequência F2. Ele quer saber, essa frequência F2 é igual a F1, maior que F1 ou menor que F1? Em outras palavras, qual que é a relação entre essas duas frequências? Então, lembrando que período do sistema massa-mola é dado por 2π raiz de m sobre k. Então, se você corta o fio, você está diminuindo a massa. Ao diminuir a massa, você diminui o período, ou seja, o corpo passa a oscilar mais rápido, tá bom? Só que frequência é dado pelo inverso do período. Se esse período está diminuindo, se ele gasta menos tempo para oscilar, quer dizer que ele vai oscilar mais vezes, então a frequência aumenta. Ou seja, a frequência F2 é maior do que a frequência F1. Próxima questão. Um bloco suspenso por uma mola oscila verticalmente sob a ação da gravidade terrestre. Se esse sistema for transportado para a superfície da Lua, onde o módulo do campo gravitacional é cerca de 1/6 do terrestre, o que ocorrerá com o período das oscilações verticais desse sistema? Então, nesse caso, pessoal, não se altera. Não se altera. Por que não se altera? Porque na equação o período é igual a 2π raiz da massa dividido pela constante elástica. Você vai perceber que não depende da gravidade. A gravidade não faz parte, né, da minha equação. Tá? Então, no caso, o que é importante é a massa que eu estou utilizando, a inércia, né? Se o corpo tem mais massa, vai ter mais inércia, maior dificuldade de ter ali aquele momento alterado, tá? E a constante elástica. Essa constante elástica está relacionada ali com força, né? Então, ou seja, se eu estico mais a mola, vai puxar com uma força maior, tá? Então, isso está relacionado com a constante. Mas a gravidade não interfere no período. Então, nesse caso, não se altera. Beleza? Então, vamos para o próximo.